Fala, gente boa! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o que nós viemos fazer aqui na Argentina. Todo mundo pergunta pra gente o que nós viemos fazer na Argentina e a gente vai tentar explicar. Então, a princípio nós queríamos morar fora do Brasil, né? Buscávamos uma convivência com uma nova cultura e tínhamos 3 outros países em mente. E aí, durante essa pesquisa, nós encontramos com uma família da mesma cidade que nós éramos no Brasil, e eles estavam vindo para a Argentina para o filho estudar medicina. Para quem não sabe, as universidades aqui da Argentina são gratuitas e não tem vestibular. E aí eu pensei, ops, medicina sem vestibular gratuita, me veio uma luz, porque afinal de contas estudar medicina era um sonho que o Adriano tinha. Pois é, mas era um sonho de juventude. Eu fiz vestibular para medicina, acabei fazendo economia, nada a ver, né? E administração de empresas, mas ficou aquilo na cabeça. Será que a medicina me traria essa realização que eu imaginava? Bom, isso aí a gente vai falar sobre em outro momento. Mas a Argentina nunca esteve nos nossos planos. Isso eu te garanto. Nós pensávamos em 3 outros países. Portugal, Canadá, que é o meu queridinho, e Estados Unidos. Mas a Argentina foi uma grata surpresa. Nós gostamos muito de viver aqui. Rosário é uma cidade de 1,2 milhão de habitantes, então um pouco menor do que Belo Horizonte. Bem menor do que Belo Horizonte, mas é uma cidade com uma grande infraestrutura, que tem estrutura de transporte, tem estrutura de lazer, então é uma qualidade de vida muito boa, né? Então aqui eu sempre sonhei em morar em um lugar onde eu pudesse trabalhar de bicicleta, que eu tivesse vários cafés e aqui tem parques e aqui tem tudo isso. O Adriano falou assim que eu sou argentina desde criança e eu não sabia disso. E aí chegamos aqui em setembro de 2018, estou fazendo 2 anos agora. 2 anos, em setembro. Chegamos, nos matriculamos na faculdade, fomos conhecer um pouquinho mais da língua, né? A gente não falava, não tinha muita noção do espanhol, nos matriculamos num curso. Mas ainda a gente não tem muito ainda não, né? Ah, mas saímos bem, conseguimos nos virar bem. Conseguimos. E nos matriculamos num curso, fizemos a prova de proficiência, fomos aprovados, ingressamos na faculdade. Michele foi também fazer uma tentativa, já que a faculdade era gratuita, quem sabe, de estudar medicina também. Rapidamente ela viu que não era a praia dela e pulou fora, e eu acabei estudando por um tempo maior. Mas, nesse interim, o que aconteceu? A gente dependia dos recursos de uma empresa que nós havíamos vendido no Brasil para a gente viver aqui durante esse período, seriam 6 anos do curso de medicina. Só que, lamentavelmente, não foi o que aconteceu. Nós não recebemos nem 1/10 do valor que nós vendemos à empresa. Esses valores, o valor que a gente tinha acabou, as nossas economias haviam se acabado e nós ficamos numa situação muito complicada, muito complicada. Foi um período bem difícil para as nossas vidas, nós ficamos meses sem ter nenhuma fonte de renda. A gente começou a viver simplesmente com o limite do cartão de crédito e começamos a pegar dinheiro emprestado aqui, dinheiro emprestado ali. Fazíamos bico, né? Trabalhei como ajudante de servente, ajudante de carpinteiro, na verdade, com o meu pastor. Ajudei também no trabalho de construção de casa, né? Como ajudante de servente pedreiro. Enfim, tudo aquilo que era possível sem o conhecimento da língua e sem, principalmente, a condição básica, que era a documentação, para eu ingressar num trabalho, digamos, um pouco mais qualificado, nós não tínhamos. Sem ser subemprego, né? Chamado subemprego. Sim, a única coisa que nos restava era o subemprego, pelo fato de não termos a documentação necessária e a falta da fluência da língua também, é claro. E aí eu comecei a procurar trabalho na minha área de tecnologia aqui. Para mim foi um grande desafio por 2 motivos. Tinha 7 anos que eu tinha saído da área de tecnologia e eu não falava praticamente nada de espanhol, porque existe uma diferença. Aqui não se fala o espanhol que você escuta na televisão, aqui fala o castelhano, né? É então, muito diferente do espanhol da Espanha. É muito diferente do espanhol da Espanha e é difícil de falar, não é muito fácil. A gente escuta, a gente entende bem, mas a nossa, por ser muito parecido com o português e ser bem diferente do espanhol que a gente está acostumado, é bem difícil de entrar, né, de aprender. Mas deu certo. Consegui, foi um tempo nisso. Voltando.
o Adriano precisou ir para o Brasil tentar resolver a situação para ver da empresa, o que aconteceria. O Adriano ficou no Brasil quase 2 meses na época. Eu fiquei aqui sozinha, minha mãe ficou aqui comigo um tempo, que ela já estava aqui. E nesse tempo, começando a procurar emprego, regularizando meus documentos aqui para conseguir arrumar um trabalho, eu fiz uma prova com Deus, porque a gente estava completamente sem entender o que estava acontecendo, né? E a gente orava a Deus, falava assim: Deus, qual que é o seu propósito com isso tudo que está acontecendo? Porque nós tínhamos uma palavra, uma voz de comando para virmos para a Argentina, né? Estávamos realizando um sonho do Adriano. Nós tínhamos a provisão financeira para vir e agora acabou tudo. O que está acontecendo? Nós estamos dentro, no lugar certo, nós estamos fazendo a coisa certa. Nós erramos, né? Em algum lugar. A mão do Senhor, o que está acontecendo? E foi um tempo, assim... de questionamentos, de claro. Muitos questionamentos com Deus, meio de raivinha, ficamos um pouco assim, sem entender, um pouco de raiva da situação que estava acontecendo. E foi quando eu fiz uma prova com Deus. Isso era em março de 2019, e eu fiz uma prova com Deus. Eu falei com Deus assim: Deus, se até dia 1º de abril eu não arrumar um emprego formal que dê para nos ajudar, porque até então o Adriano não tinha desistido da medicina, ele voltando no Brasil, ele ia continuar estudando medicina. Então nós pensamos assim: eu trabalho e ele estuda, depois ele me sustenta. Investimento a longo prazo, meninas aprendem, investimento a longo prazo. E aí eu pensei, eu trabalho e ele continua estudando. E foi isso que estava na minha mente, né? E aí eu fiz uma prova com Deus. Falei assim: Deus, se o Senhor não me arrumar um emprego até dia 1º de abril, eu vou entender que não é propósito do Senhor estar na Argentina e nós vamos embora, né? Dia 1º de abril eu já estava trabalhando formalmente numa empresa excelente aqui em Rosário, uma empresa que ninguém entendeu como que eu consegui arrumar esse emprego, porque é um sindicato de Rosário. E só entra por indicação, não entra por currículo, entendeu? Assim, tem gente que tem fila de espera de 2 anos para conseguir um emprego nesse lugar. E eu fui lá e... Uma brasileira, e fui lá e conheci, e entrei na empresa. Sem influência da língua. Sem falar nada de espanhol. E aí, tanto é que os próprios funcionários me perguntavam: como é que você entrou, né? Você entrou aqui, o que você está fazendo aqui? Porque a fila de espera para arrumar um trabalho aqui são de 2 anos e você entrou por currículo, sem indicação nenhuma. Então foi algo muito sobrenatural de Deus mesmo, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E aí eu entendi que sim, que existia um propósito do Senhor sobre as nossas vidas aqui na Argentina e de que sim, que Ele iria trazer a provisão que nós precisávamos para ficar aqui durante esse tempo. E aí é onde entra aquilo que nós queremos, a mensagem que nós queremos trazer para você. Na verdade, às vezes nós buscamos algo perfeito, algo que esteja tudo indo muito bem, esteja completamente de acordo com aquilo que nós sonhamos, para que a gente entenda que é vontade de Deus. E nem sempre acontece assim. Olha quantas voltas nós tivemos, olha a falta de recurso financeiro, um trabalho em um ofício que eu nunca tinha exercido, as dificuldades que nós passamos, o rompimento de ir para a faculdade, depois ter que voltar para o Brasil. Tantas coisas ocorreram para que nós entendêssemos que, na verdade, a nossa estada aqui na Argentina não tinha a ver com medicina. O Adriano continuou estudando medicina, eu continuei trabalhando, o valor do meu salário deu para a gente viver, e a gente conseguiu, graças a Deus, pagar todo o prejuízo que a gente teve nesses 6 meses sem receita. E o que mais interessante que eu vejo é o cuidado do Senhor com a gente, né? No meio desse tempo de desesperança, no meio desse tempo de dúvida, no meio desse tempo, né, de sem entender o que estava acontecendo, quando o Adriano estava no Brasil, eu pedi ele para trazer um livro para mim. E aí ele trouxe esse livro e eu tinha recebido uma profecia um tempo atrás, há muitos anos atrás, tipo mais de 5 anos, e eu escrevi a profecia, a letra está toda bagunçada, porque eu fui escrevendo correndo para não esquecer. E aí, uma dica, anotem todas as profecias que vocês receberem. É verdade. Eu anotei essa profecia e aí quando o Adriano trouxe o livro, que eu fui folhear o livro, eu vi a profecia escrita. E aí eu fiquei assim: Adriano, olha isso, Adriano, olha isso. A profecia falava assim: te vejo numa terra estrangeira e nesse tempo vai parecer que você está aí por engano, mas não é. Enquanto estiver aí,
pregue o evangelho. E aquilo ali para mim veio, teve outras profecias também, e para mim foi assim, um alento, um né? alento do Senhor, porque logo em seguida eu tive a notícia do trabalho, que eu tinha sido aprovado no processo seletivo. Então nós pudemos entender que sim, que existia um propósito do Senhor sobre nossas vidas aqui na Argentina, mas aqui a gente também deveria pregar o evangelho. E aí entra a segunda parte, que é a nossa parte com a igreja do Senhor. Então, aí é que entra a parte mais interessante esse relato que nós estamos trazendo aqui para vocês, desse testemunho. Quando nós estávamos no Brasil, nós havíamos tido uma ruptura literal daquilo que Deus nos chamou a fazer, que é pregar a palavra dele por toda a terra. Por quê? Por causa de feridas que foram provocadas através da igreja local em que congregávamos, fomos penalizados por algo que nós não tínhamos responsabilidade sobre as pessoas nas quais foram envolvidas em um determinado assunto. E nem tínhamos como resolver E não tínhamos como resolver uma situação em que fomos colocados nela. E aí, nós com o coração muito ferido, tivemos o coração muito ferido, houve uma ruptura e essa ferida acabou nos distanciando um pouco daquele propósito na qual Deus tinha nos chamado, que é pregar a palavra por toda a terra. Ficamos desigrejados um tempo, chegamos aqui na Argentina desigrejados. Procuramos, né, uma igreja perto da nossa casa aqui, que foi a primeira igreja batista de Rosário. Mas foi muito engraçado, porque a gente não se identificou com a igreja, por questão de cultura também, mas principalmente porque minha melhor amiga tinha 84 anos, então não tinha a gente não se identificava de forma alguma com a igreja. E foi quando a gente recebeu o convite por essa mesma família que falou pra gente da medicina na Argentina e fomos para a igreja que nós estamos hoje, que é a Jesus Palavra de Vida. Chegando nessa igreja, a primeira vez em que entramos, já percebemos algo diferente. Enquanto subíamos as escadas, sentimos uma unção tão forte, tão grande. Gente, o Espírito Santo literalmente falava ali dentro daquele lugar e moviam as pessoas. E nós sentimos um poder tão grande, tão forte, que nos atraía para dentro daquele lugar. E até hoje estamos e frequentamos essa igreja, temos a grata alegria, né, de termos o pastor Rodrigo Lopes. Eu posso mencionar o nome dele com muito respeito e muita admiração, um dos homens mais íntegros que eu já conheci na minha vida e mais tementes a Deus. E através da vida desse homem nós fomos sendo reconciliados, nós fomos sendo restaurados, e ali com as ministrações, e ali vendo o poder de Deus atuando na vida dele, e através da vida dele, da família dele, nós fomos sendo curados, dia após dia, semana após semana, nós fomos resgatando a nossa identidade de filhos de Deus, nós fomos resgatando a nossa identidade de filhos e filhas, sabe, da essência do Deus Criador que vive dentro de nós, e resgatando o nosso chamado, que é hoje o nosso propósito, que é sermos mensageiros da palavra de Deus pela terra. Então a gente teve plena convicção, nós temos a plena convicção de que a Argentina é lugar de restauração, é lugar de cura, lugar de reconstrução e um lugar de recomeço para a gente. Sim. Nós fomos de forma sobrenatural curados com relação à instituição igreja, e nós fomos também curados e nós também tivemos nosso casamento restaurado, porque nós chegamos aqui num momento de crise uma absurda crise muito no grande. nosso casamento. A gente viveu assim 1 ano de crise no nosso casamento, mas isso é tempo para um outro vídeo. Depois a gente vai contar Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo com vocês. Então nós tivemos nosso casamento restaurado, a nossa relação com a instituição, a igreja curada. Tivemos, né? Principalmente a nossa relação com o nosso Criador, com o nosso Deus, Pai Altíssimo, totalmente restaurada, né? A identidade de filho e pai e filho foi totalmente restaurada. E aí o Adriano descobriu, nós falamos isso? Não, né? O Adriano, no frigir dos ovos, o Adriano descobriu que a medicina não era o que ele queria. Não era medicina. Na verdade, o meu propósito é o meu chamado, é pregar a palavra de Deus.
Eu estava dentro da faculdade, eu estava pregando a palavra de Deus para os argentinos, eu estava no supermercado, eu estava falando do amor de Deus para o caixa, para a moça que era o caixa do supermercado, sem claro, né, sem a fluência da língua, mas dentro da minha limitação, estava eu ali pregando o evangelho para todas as pessoas. Então eu me perguntei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo algo que é totalmente físico, é totalmente racional, mas o que o Senhor me chamou para fazer, o meu propósito, é o que queima dentro de mim, é o que me sacode, é o que me faz acordar, é o que me faz viver, que é falar do amor do Senhor, da restauração que o Senhor pode causar na vida das pessoas, da cura sobre uma enfermidade, é falar da sua essência, da sua grandeza para essa humanidade e principalmente levar o testemunho que eu carrego dentro de mim, de restauração, de cura, de uma caminhada aí de quase 28 anos de sobrenatural com Deus, de coisas que eu vou trazer para vocês ao longo dos próximos vídeos, que você vai ficar perplexo, que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e permanecerá para sempre. E é isso, assim, se vamos continuar se vamos morar mais tempos aqui na Argentina, a gente acredita que é mais um ano, mais ou menos, assim, a gente tem planos de ir para outro país, ainda não sabemos para qual país, como, nem quando, estamos nos preparando para isso, estamos estudando para isso, mas ainda vamos ficar aqui mais uma temporada. Um dos motivos que ficaremos é porque a gente quer tentar fazer um tratamento de fertilidade aqui. E aqui os planos de saúde cobrem todo o tratamento de fertilidade. Então nós vamos aproveitar essa oportunidade para fazer um tratamento de fertilidade. Exatamente. Então sairemos daqui ou com filhos nos braços, ou com filhos nos braços, ou para outro país, onde Deus queira nos dar filhos, sejam físicos ou espirituais, a maneira que aprouver a Ele. Nós ficaremos felizes da mesma forma, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não é? Então é isso, pessoal. Agora você já sabe o que a gente está fazendo aqui na Argentina, tudo que aconteceu, um breve testemunho do poder, né, do cuidado de Deus com a gente, do propósito de Deus com a gente, dos processos de Deus com a gente. E é isso, né? Em breve daremos mais notícias. Então, e se você não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo, e esse vídeo de alguma maneira falou ao seu coração, se de alguma maneira esse vídeo trouxe ao seu coração uma resposta para algo que você está vivendo, algo que você está pensando, algo que você está vivendo, mas que não é aquele propósito que queima dentro do seu coração, então se inscreva no nosso canal, fala gente boa, dá um like, envia isso aí pelo menos para umas 10, 15 pessoas, nos ajude a crescer esse canal, porque queremos levar essa palavra para todas as partes da terra. Foi esse o chamamento, foi essa a palavra que Deus me deu e é isso que nós vamos continuar a fazer, como casais, como pessoas, como filhos do Deus vivo e principalmente obediência traz provisão. Não esqueça disso. Essa frase é minha, amor. Mas podemos falar, né? Nós somos casados, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Não, então... o que é meu, o que é seu é meu. Não. É isso aí, gente. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.